Muito boa tarde a todos. Permitam-me que faça uma pequena quebra de protocolo e, antes dos cumprimentos oficiais, que cumprimente o Presidente cessante, o ex-Presidente da Confederação de Desporto de Portugal, e que também aqui preste devida homenagem aos muitos anos que dedicou ao setor do desporto, às várias lutas que abraçou e às várias causas que assumiu como suas e como prioridades para a Confederação do Desporto de Portugal, pedindo novamente a todos uma salva de palmas para o Presidente da Escola Cardoso. Seguindo os cumprimentos protocolares e não me querendo alongar, é uma cerimónia, é uma sessão de apresentação das prioridades políticas, mas obviamente que estes cumprimentos fazem parte e gostaria, em primeira instância, de cumprimentar os senhores deputados e representantes dos partidos políticos aqui presentes, cumprimentar também os senhores vereadores e representantes das câmaras municipais aqui hoje presentes, cumprimentar os senhores dirigentes das instituições de ensino superior aqui representados, cumprimentar as organizações desportivas nacionais aqui hoje presentes, o Comitê Olímpico de Portugal, a Fundação do Desporto de Portugal, as muitas federações desportivas que aqui se quiseram e se juntaram a nós, e cumprimentar também todos os atletas, na pessoa do ilustre Bessone Basto. Uma grande salva de palmas para todos os atletas, que é a razão de estarmos aqui. O momento eleitoral que o país vive é um momento sempre importante para a sociedade civil poder, mais uma vez, dar prova de vida, mostrar que existe, mostrar que é forte, mostrar que é pujante e mostrar que quer contribuir para o futuro de Portugal. E é precisamente isso que estamos aqui a fazer hoje, em nome do movimento associativo desportivo. Dar, de facto, prova viva que o setor do desporto e o movimento desportivo querem contribuir para o futuro do nosso país. E o futuro do nosso país só pode ser preparado, só pode ser idealizado, se olharmos para o passado, percebermos os erros e percebermos aquilo que não foi feito para os podermos corrigir para o futuro. E o desporto está há muitos anos sem reformas estruturais. Reparem que este ano vamos celebrar os 50 anos em democracia. E é com dificuldade que, olhando para trás, para estes 50 anos, vermos reformas estruturais no setor do desporto. Olhando para estes 50 anos, na cabeça de cada um de nós, se cada um de nós pensar que reformas estruturais existiram no setor, um dirá uma reforma, outro dirá outra, mas não há uma grande ou duas grandes reformas estruturais que possam ser, de facto, unânimes. E isto diz muito da realidade que nós temos aqui hoje. Este é o momento de colocar o desporto como prioridade nacional. E há uma coisa que é clara e inequívoca, é que com as receitas de sempre, dificilmente conseguiremos resultados diferentes. Dados oficiais de 2019, período pré-pandemia, até porque 2020, 2021 foram anos especiais, nós estamos com 688 praticantes. Julgo que em 2023 terminámos o ano com cerca de 720 mil, mas isto representa, em números redondos, cerca de 7% da população portuguesa com prática desportiva federada. É verdade até que estes números vêm crescendo. É verdade que estes números, comparados com os números que tínhamos há 10, 15, 20 anos, representam um número mais significativo. Mas o crescimento é lento e continua-nos a colocar como país na cauda da Europa, como países menos desenvolvidos no que toca à prática desportiva. E isto é uma consequência clara da ausência de um rumo e de uma política desportiva nacional. Os dados não mentem. Como disse, é verdade que este número de praticantes até tem vindo a aumentar lentamente. Também é verdade que os resultados desportivos internacionais do nosso país, aqui e acolá, foram também sendo ou aparecendo de uma forma mais vincada, de uma forma mais regular, nesta ou naquela modalidade. Isto representa muito o mérito de atletas, dirigentes, treinadores, sem dúvida. Mas isto deve-se principalmente muito mais ao talento, ao trabalho, ao esforço, à dedicação destes agentes,
do que propriamente a uma política nacional pública devidamente implementada para o setor. Falta, de facto, como disse, uma visão política e políticas públicas integradas, sustentáveis, duradouras e com impacto visível no dia-a-dia da nossa realidade desportiva nacional. E é ao Estado que compete constitucionalmente a promoção do desporto. Não se enganem, é ao Estado que compete esta promoção. Delega nas organizações esportivas, nas federações esportivas em particular, mas é ao Estado que compete esta organização. E para o movimento associativo fazer o seu trabalho, as federações desportivas, as associações, os clubes, então precisamos de recursos financeiros e técnicos adequados a que este trabalho possa ser devidamente avaliado e reconhecido com mérito e com valor. Tem sido graças ao trabalho de muitas vezes voluntária de tantas e tantas pessoas, muita gente, muitos estão aqui hoje, outros não estão, mas do trabalho voluntário de muita gente que o nosso desporto tem conseguido sobreviver. Do apoio das autarquias, e aproveito para cumprimentar novamente a presença de vários autarcas aqui hoje, mas tem sido fundamentalmente graças às famílias portuguesas, ao investimento que fazem em jogos de sorte ou azar e ao investimento que fazem do seu orçamento familiar para a prática desportiva. Sim, em pleno século XXI, são as famílias portuguesas que quase em exclusivo financiam o desporto nacional. E repito, em pleno século XXI, o maior financiador do desporto em Portugal são as famílias portuguesas. O Estado, com a sua ausência de políticas, está a elitizar o acesso à prática desportiva. Quem pode pagar, paga e tem acesso. Quem não pode é deixado para trás e é esquecido. E este não é o país que nós queremos. Este não é o país que nós ambicionamos, nem tampouco é a sociedade que desejamos. Não é, não queremos e estamos aqui precisamente para inverter esse ciclo. O que queremos é muito objetivo. Por um lado, queremos mais praticantes, formais, informais e com atividade segura e de qualidade em que ninguém é deixado para trás. Ninguém é deixado para trás, independentemente das suas origens, de onde vive, do seu enquadramento social e das suas opções de prática desportiva. E, por outro lado, queremos uma elite nacional mais competitiva, com mais e melhores resultados de mérito nos principais palcos internacionais. Ficam assim claros os dois grandes objetivos da Confederação do Desporto de Portugal para a próxima legislatura. Mais praticantes, formais e informais, e maior competitividade internacional. E é para alcançar esses dois grandes objetivos que hoje apresentamos aquelas que são as 5 prioridades para a próxima legislatura. Em primeiro lugar, a primeira prioridade é a elaboração de um plano estratégico para a década. Precisamos de pensar o setor a médio e a longo prazo, avaliar onde estamos e para onde queremos ir, numa política integrada, de objetivos comuns e comprometer todo o setor e responsáveis políticos. Este plano estratégico não se faz contra ninguém, faz-se envolvendo o Governo, a Administração Pública Desportiva, os clubes, as federações, perceber o papel de cada um e definirmos objetivos e métricas de avaliação objetivas. Precisamos, finalmente, de definir um plano a médio e longo prazo para perceber e podermos avaliá-lo daqui a 5, 10, 15 anos. Definimos aqui um horizonte temporal para a década, mas é algo que, obviamente, pode ser discutido, conversado, qual o melhor período temporal para fazer essa avaliação. Mas o mais importante é que precisamos de um plano para o desporto português, abrangendo, como disse, e envolvendo na sua construção todos os agentes com responsabilidades diretas ou indiretas no setor. Como disse, que preveja metas, objetivos, políticas de avaliação, perceber o que está a ser feito, o que está a ser bem feito, o que tem que ser melhorado durante este período temporal. Queremos que este plano estratégico dê resposta aos 9 desafios identificados e que estão previstos no documento que têm convosco. A prioridade número 2
é que para implementarmos este plano estratégico é irremediável isto que eu vou dizer. Precisamos de um novo modelo de financiamento. Não há plano estratégico que valha ao desporto nacional se não tivermos uma revisão da política de financiamento ao setor. Não vamos conseguir melhorar o nosso setor se não fizermos uma revisão objetiva e clara deste modelo de financiamento. Para se ter uma ideia, entre autarquias e Estado Central, Portugal investe hoje cerca de 40 euros por habitante na prática desportiva. A média europeia anda nos 113 euros, mais coisa, menos coisa. Um estudo recente da PwC, encomendado pela Confederação de Desporto de Portugal, pelo Comitê Olímpico e pelo Comitê Paralímpico em período de pandemia, estimava um valor acrescentado bruto de 4.210 milhões de euros para o setor em Portugal. 133 mil empregos, traduzindo-se num peso de 2,3% do valor acrescentado bruto e 2,8% nos postos de trabalho nacionais. Isto é apenas para termos uma noção exata e real do impacto e da força do setor do desporto. A Comissão Europeia estima um impacto de 2% no PIB dos países da União Europeia. E recomenda também ela um reforço do peso social e político do setor, pelo impacto que tem na construção cívica e social dos países e das sociedades. E, portanto, há uma coisa que podemos constatar, e os números não mentem, há um desalinhamento completo entre aquilo que o desporto oferece ao país e aquilo que o Estado investe para poder oferecer ainda mais. E isto tem impactos brutais em várias áreas. Desde logo no tecido associativo, extremamente débil, praticamente todo ele organizado em regime voluntário, que é visível na falta de qualificação dos treinadores, muitas dificuldades administrativas, organizativas e de gestão dos clubes de base. E sem clubes de base não há desporto em Portugal. E, portanto, aquilo que nós propomos aqui é um reforço da dotação financeira pública com vista a aproximá-la do impacto do setor no PIB do país. Alargar as fontes de financiamento. O desporto em Portugal hoje é financiado quase por exclusivo, por base numa única fonte de financiamento. O investimento das famílias nos jogos de sorte ou azar. Os resultados líquidos provêm dos jogos explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. É preciso alargar esta fonte de financiamento à receita fiscal. Todos os portugueses pagam impostos e esses impostos são para precisamente investimento em setores e em áreas importantes e fundamentais para o país. São para investimento público. E o setor como bem público, o desporto como bem público que é, precisa também de ser reconhecido pelo Governo e pelo Estado como tal. E por outro, precisamos de um novo modelo de financiamento, um modelo de distribuição de verbas plurianuais que ofereça previsibilidade às organizações desportivas e estabeleça novos critérios à distribuição de verbas. O fator histórico, como está na base de financiamento por parte da Administração Pública Desportiva às organizações desportivas, não privilegia o mérito, não valoriza quem melhor trabalho realiza. E é fundamental que quem melhor desempenhe a sua atividade, quem melhores resultados ofereça a nível de organização, de preparação da sua modalidade para o futuro, a médio e longo prazo, possa ser majorado e beneficiado por quem não cumpre eficazmente o seu trabalho. Queremos impor o mérito e queremos que o financiamento público preveja métricas de avaliação e reconheça o valor acrescentado das organizações desportivas em Portugal. Entramos na prioridade número 3. A democratização do acesso ao desporto só é possível com uma formação transversal e na introdução de hábitos de vida saudáveis desde as idades mais jovens. E isto tem que forçosamente começar na escola do primeiro ciclo. É fundamental que o primeiro ciclo seja a base e o primeiro contacto entre os jovens e a atividade física e a atividade desportiva.
que os jovens aprendam a correr, que aprendam a saltar, que aprendam a fazer movimentos fundamentais, desenvolvimento motor e que são transversais a todas as modalidades. É aqui que tudo começa. Atualmente, a disciplina de Educação Física está partilhada com a Educação Artística com 5 horas previstas. Fica ao critério dos agrupamentos de escolas, daquilo que é a sua orientação e daquilo que é subjetividade que está adjacente à avaliação da importância da atividade física e desportiva. Pois um setor fundamental, uma atividade fundamental no desenvolvimento das crianças e jovens não pode ficar num critério de subjetividade dos agrupamentos de escolas. Temos de seguir as recomendações da Comissão Europeia. Propomos, por isso, uma alteração legislativa para 3 tempos semanais, aproximadamente 1 hora cada, em 3 dias diferentes para a Educação Física no primeiro ciclo. Passando para a prioridade número 4. Em 2023, o Governo encomendou um livro branco à administração da RTP, com vista à celebração ou à renovação do contrato de concessão que estava, inclusive, em discussão antes da queda do atual Governo. E tanto o livro branco, curioso, como o contrato de concessão, que estavam, como disse, em discussão, reconheciam a necessidade de termos mais desporto no serviço público de rádio e televisão portuguesa. O desporto é um bem público e se o serviço público de rádio e televisão portuguesa, como disse, é público, então tem de reconhecer os bens públicos como prioridades essenciais. E se o desporto, como disse, é um bem público, então precisamos que o serviço público de rádio e televisão portuguesa o reconheça como tal. Propomos, por isso, mais horas destinadas ao desporto na grelha de serviço público de rádio e televisão portuguesa, com a própria RTP a assumir a responsabilidade financeira na produção desses conteúdos. E propomos, em segunda instância, a criação de um modelo de gestão com a Confederação do Desporto de Portugal e com as federações esportivas, à imagem do que acontece, por exemplo, com as pousadas da juventude, em que, até ser introduzido este modelo de cogestão, entre o Estado, entre a administração pública e o movimento associativo, no caso o juvenil, também se dizia que era impossível, que o modelo de cogestão não era possível praticar-se em Portugal nessa medida. É possível. E a sociedade civil e o movimento associativo desportivo querem fazer parte da solução. E essa é uma mensagem que eu gostava que ficasse aqui bem clara. Nós não estamos aqui a exigir, a reivindicar, sem querer fazer parte da construção das políticas ao lado de quem venha a formar governo, ao lado dos partidos que venham constituir a Assembleia da República a partir do dia 10 de março. Nós queremos fazê-lo em conjunto com todos os partidos e com o governo. Temos propostas, temos ideias objetivas. E por isso, como aqui disse, é fundamental que também neste modelo de cogestão o movimento associativo, a sociedade civil, possa fazê-lo de forma partilhada com a administração da RTP na gestão desta grelha destinada ao desporto. E por fim, talvez a proposta mais ou menos consensual que aqui vos trago hoje. Maioritariamente a pasta do desporto ficou, ao longo destes muitos anos, destes 50 anos, ficou com a tutela da educação através de uma Secretaria de Estado. Muitas vezes partilhada, como sabem, com a juventude. Já esteve no Ministério da Qualidade de Vida, já esteve com o Ministro Adjunto e até já teve também Ministério próprio. Com o Tratado de Lisboa, a União Europeia adquiriu uma competência específica no domínio do desporto, como sinal de valorização política. E por isso aquilo que nós trazemos aqui hoje é um pedido de valorização política para um setor que tem sido esquecido. 19 em 27 países da União Europeia têm o Ministério do Desporto constituído, no quadro da sua estrutura governamental, como área única ou área partilhada. Mas são 19 em 27 países. E se formos ver quais são os países que têm precisamente o Ministério constituído, vamos perceber que muitos deles é onde existem melhores resultados, maior número de praticantes, melhor organização desportiva nesses mesmos países. Como disse aqui, o setor representa 2% do PIB da União Europeia, 3,5% do total de emprego na União Europeia. É um impacto económico, social,
na área da saúde, do turismo, da educação, áreas fundamentais, estruturais de uma sociedade moderna. Um impacto alargadíssimo em vários domínios. Merece o reconhecimento político correspondente. Coincidência ou não, o PRR foi mais uma oportunidade perdida. E permitam-me que diga aqui isso, apesar de estarmos a projetar o futuro, como aqui disse no início, é necessário olharmos para trás e para perceber os erros que cometemos. O PRR foi uma oportunidade perdida. O desporto federado não viu €1 do Plano de Recuperação e Resiliência. A cultura viu cerca de 300 milhões de euros. Aqui não muito distante, a França, para a recuperação do pós-Covid, investiu cerca de 400 milhões de euros no desporto federado, para a revitalização dos clubes e da atividade desportiva. É fundamental que o reconhecimento político esteja adaptado à imagem da importância social do setor. E estão assim apresentadas as grandes prioridades que a Confederação do Desporto de Portugal defende para o desporto nacional. Havendo vontade política de todos os intervenientes, são todas passíveis de execução. Não há nenhuma medida que hoje trazemos que seja uma medida impossível de concretizar, utópica ou irrealista. Não podem existir mais desculpas. Este é o tempo do poder político assumir a sua responsabilidade. Nós, o movimento associativo, a Confederação, as organizações desportivas que acabam por nos acompanhar nestas prioridades, estão aqui hoje e têm vindo a fazer o seu papel de se responsabilizarem pelo seu trabalho e por exigirem mais também do seu trabalho para o futuro. Mas é necessário que essa exigência seja acompanhada pelo poder político. Compete agora aos partidos, como disse, assumirem as suas responsabilidades, integrando nos seus programas eleitorais e, mais importante que os programas, a sua ação política real e concreta, estas prioridades como suas. É esse o apelo que aqui faço aos representantes dos partidos que aqui hoje estão e, mais tarde, aos líderes dos partidos a quem vamos pedir audiência para a apresentação formal destas propostas, para discussão e entrega em mão deste documento, como fundamental para a próxima legislatura. O país exige muito dos seus atletas na obtenção de resultados. Há exigência por um lado, mas se há por um lado, também vamos ter que ser exigentes pelo outro. Vamos ser igualmente exigentes com o poder político na concretização destas prioridades. Apresentámos hoje estas prioridades para que em tempo os partidos as possam conhecer e possam integrá-las nos seus programas eleitorais, mas acima de tudo, muito a tempo do governo, do próximo governo, vir a executá-las durante a próxima legislatura. Estou certo de que para a implementação destas prioridades o poder político vai contar com o apoio, como aqui disse, do movimento associativo desportivo. Nós queremos ser parceiros na construção de um país mais desenvolvido desportivamente. E o Governo e os partidos políticos vão poder contar connosco nesse trabalho. Vão poder contar com o empenho de todos os intervenientes, com os que aqui estão e com os que não estão, se querem também juntar a esta causa. As federações esportivas, os seus dirigentes, as próprias autarquias. Estou certo de que um futuro governo pode contar com todos. Assim, um futuro governo queira, naturalmente, com todos contar. Da parte da Confederação do Desporto de Portugal, estaremos sempre com exigência, com proximidade, ao lado do desporto e dos seus representantes, porque acreditamos profundamente que é possível fazer mais e melhor pelo desporto nacional. Muito obrigado.